Senhor Deus, nessa noite, nós entregamos o nosso coração, fonte dos nossos sentidos e emoções, ao Teu senhorio. Pedimos que pelo servo nome de Jesus, pela Sua presença eucarística nesse lugar, não por nossos méritos, mas pela graça dEle, aconteçam curas, prodígios, libertações e principalmente, Senhor, conversões. Convocamos a Ti, Imaculada Mãe, Nossa Senhora do Equilíbrio, pedindo que esta pregação não volte ao céu sem produzir o fruto da palavra. Pedimos isso por Cristo nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Boa noite, gente, tudo bem? Bom estar com vocês de novo aí. Obrigado pelo convite. Um beijão na Santa Cruz. Gosto muito da Santa Cruz, viu? Uma honra estar com vocês. Abra a sua palavra, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 11. Vamos começar aí. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 11. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do perfume. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, a tua mulher, vai te dar um filho, e tu chamarás João. Vira a página. Lucas capítulo 1, versículo 28. Entrando o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Palavra da salvação. Para quem não me conhece, então, eu sou o Daniel Godri Júnior. Eu queria agradecer a presença aí do Leonardo, que está aí, meu amigo. Obrigado, Léo, pela presença. Também agradecer a presença do meu filho, que está aí. Nem vou apontar para ele, que ele é tímido, tadinho. Se apontar, ele vai virar um pimentãozinho no lugar onde ele está. Mas sinta-se amado, filho. Obrigado por você ter vindo. É um presente para o pai você estar aqui. E antes de começar a pregação, convidar vocês para curtir o canal Papo Católico, que é um canal que eu tenho de defesa de fé, de apologética católica, de doutrina católica, de pregações ao vivo, no YouTube, Papo Católico. Então quem quiser, veja lá. O anjo Gabriel, ele aparece a esses dois gigantes da fé, Zacarias, marido da Isabel, prima de Maria, pai do maior homem vivo da época, como disse Jesus, o maior profeta. E aparece a Imaculada. E a esses dois ele diz algo importante: não temas. Não temas. Não temas. Para Zacarias ele diz: não temas, porque Deus ouviu a tua oração. E para Nossa Senhora diz: não temas, porque você encontrou graça diante de Deus.
Seja qual for o motivo, um porque orou e outra porque estava cheia de graça, repleta de graça, o mensageiro de Deus, ele tem uma palavra certeira: não temas. Não temas, porque o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. Essa é a palavra para nós também. Em uma grande batalha existe uma grande exposição, e sempre quando a gente se expõe a grandes coisas, existem medos. Ninguém tem medo de pular um montinho de areia, concorda? Ninguém tem medo de enfrentar um time fraco. Ninguém tem medo de fazer, quem é bom em matemática, fazer uma conta simples. Ninguém tem medo de coisas que lhes são pequenas. O medo toma o nosso coração quando as coisas diante de nós, quando as muralhas diante de nós, consegue me seguir aqui? Sacaneando com a câmera, eu sempre sou um pregador que sacaneia com a câmera. Quando as muralhas diante de nós, elas se tornam maiores do que nós, ou quando nós se tornamos menores que ela. Quando a dificuldade parece ser maior do que nós desenvolvemos várias coisas que tem aqui: ansiedade, medo, inveja, vícios. Só temos medo de algo, de um projeto que é grande. E a boa notícia é: Deus pensa grande para você, Deus pensa grande para mim. E porque Ele pensa grande para nós, Ele tem grandes projetos para nós. Tem grandes projetos para a tua família, para a tua vida. Porque você é um filho e uma filha, nós somos filhos e filhas amados de Deus. E qual é o pai que não tem um grande projeto para o filho? Então, até certo ponto, o medo é natural. Que nós possamos usar esse medo para lembrar que Deus é maior que o nosso obstáculo, embora a gente seja muito menor. Que a gente entenda que corajoso não é quem não tem medo, corajoso é quem enfrenta o medo. Esse é o corajoso. Quem não tem medo é maluco. Quem não tem medo é um inconsequente. Eu prego há 26 anos, vocês acham que eu não tenho medo de pregar? Ainda tenho medo. Dá frio na barriga, não é que nem a primeira pregação, mas ainda dá medo. Eu pareço um cachorrinho quando chego aqui, eu vou direto no banheiro lá. É medo, é nervosismo. E que isso é bom, porque eu me preparo, porque a pregação, se eu me importo, eu tenho medo, entende? Graças a Deus por esse sentimento na medida certa. Porque se a gente não tivesse medo, muita gente já teria se matado. Muita gente já teria desistido de viver. Que bom quando a gente tem medo do inferno, que bom quando a gente tem medo de pecar. Que bom quando a gente tem medo de trair. Que bom quando a gente tem medo de fazer o que é errado. Que bom, esse medo nos leva a Deus. Nenhum sentimento, bom ou ruim, é pecado ou virtude. Isso é bom começar a falar por aí. Nós já temos fardo demais nas costas para achar que o medo é pecado. Não, medo não é pecado, medo é um sentimento, medo é um termômetro. Para que serve um termômetro? Para procurar um sintoma, ver se a gente está bem. Agora não precisa mais, mas um tempo atrás, o pessoal ficava ali na porta, e ainda fica em shopping, em alguns lugares, tirando a temperatura. Essa temperatura alterada está dizendo: olha, tem alguma coisa errada. Quando a temperatura do medo fica grande demais, aí é perigoso, está dizendo: olha, opa, está alterado. E se está alterado, tem alguns problemas que a gente tem que resolver. A Bíblia fala 365 vezes, não tenha medo. São Gabriel falou 2. A Bíblia inteira fala 365 vezes a palavra não tema. Alguns dizem, associam com os dias do ano. É como se a palavra de Deus tivesse um não tema para cada dia. Não tema para o teu filho que vai fazer uma cirurgia. Não tema pelo aquele que morreu. Você rezou para ele ser salvo, para ele se curar fisicamente, mas ele faleceu. Não tema. A Bíblia tem não tema, não tema, não tema, não tema, não tema.
Não temais, diz Jesus, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir. São os pagãos que se preocupam com isso. O vosso Pai sabe do que nós precisamos antes da gente pedir. Agora o medo, de novo, é uma emoção que brota de um coração nosso que ainda não acredita em Deus como deveria, e que ainda não é desapegado o suficiente para ter a certeza que o Pai garante. O Pai garante. Se eu chamasse meu filho, ele ia ter medo de vir na frente, ele é tímido. Mas se eu chamasse ele aqui, eu ficasse ali embaixo e falasse pula, ele ia pular. Ele confia. Ele sabe, meu pai é gordinho, ele é barrigudo, mas eu posso confiar nele, ele me aguenta. Uma pessoa com medo é uma pessoa que não tem fé. Por isso, São Pedro afunda no mar, porque começou a ter medo. Deixou de olhar para Deus, deixou de olhar para o Senhor, começou a olhar para a tormenta que estava fora, entrou no seu coração, e ele começou a ter medo. E o medo antecipa coisas que nem sempre vão acontecer. Ah, e se meu filho entrar nas drogas? Ah, e se eu ficar doente? Ah, e se eu ficar sozinha? Ah, e se eu morrer? Ah, e se eu for? E a gente está sempre no futuro, sempre no futuro, sempre no futuro. Dizem que 99% das pré-ocupações que nós temos não acontecem. Isso é pesquisa. E 1% quando acontece não é tão perigoso e tão danoso e tão nocivo quanto a gente imaginava. Tem gente que tem medo do escuro, né? Quando eu era criança eu tinha medo do escuro. E muitas vezes eu chamava meu pai e não tinha nem coragem de levantar da cama. Tem criança que é corajosa, ela corre da cama para chamar o pai. A fé no pai é maior que o medo de atravessar o escuro que ela tem. Mas eu não, eu tinha medo. Então eu ficava ali paradinho na cama e eu gritava: pai, eu estou com medo. E normalmente vem o medo depois que a gente alimenta a cabeça com coisa ruim, né? Vê um filme de terror. Nossa, quando eu era criança, via aquele Hulk medonho. Lembra aquele Hulk antigo? Meu, que coisa medonha. O Hulk já é feio, mas o antigo é muito feio mesmo. Aquele bem antigão mesmo. Nossa, minha mãe mostrava aquilo, começava a ficar verde, aquele troço rasgar tudo, eu corria que nem louco. Então eu tinha medo. Aí chegava meu pai, atravessava aquele escuro. O que você está com medo, filho? Pai, eu não sei, eu estou com medo. Fecha aquela porta do armário. Pai, ali embaixo da cama eu acho que tem alguma coisa. Salvo os casos espirituais que existem mesmo, salvo esses que são exceção, a criança ela é muito imaginativa. E aí chegava meu pai tem 1,75 m, não é tão forte assim, né? Mas para mim era o Hércules. Ele se aproximava, eu pensava: nossa, agora chegou o cara, agora vocês vão ver. Pode fugir, fantasma, você que está aí dentro. Agora chegou o cara que manda. E meu pai acendia a luz, abria a porta, e aquela tensão de criança: meu Deus, meu pai vai abrir a porta, e se o bicho pula nele, o que eu faço? Será que eu vou junto? Será que eu saio correndo? Meu pai abria a porta, acendia a luz e mostrava: filho, aqui não tem nada, é coisa da tua cabeça. A gente ri das crianças, mas Deus deve sorrir da gente, que a gente faz a mesma coisa. Para vencer o medo, nós precisamos do anjo Gabriel, que é o mensageiro de Deus. Quando o anjo fala, quando Gabriel fala, é o próprio Deus que fala: não tem mais. Nós precisamos muitas vezes que Deus ilumine também o nosso ambiente, o nosso quarto, o nosso coração, a nossa inteligência, porque muita coisa que eu tenho medo e que você tem medo só existe na nossa imaginação. Eu sei que são bem reais, também era bem real para mim quando eu era criança, tinha medo escuro, era real, o medo era real. É uma coisa interessante. Olha, alguém pulou. Pode não ser um medo,
pode não ser um perigo que faça mal. Desculpa, eu não vi o nenê. Gritei depois que eu vi o nenê. Ô Jesus amado. Ainda bem que a pregação não é sobre discernimento, é sobre medo, né? Discernimento você chama um outro. Pula esse pregador. Mas como eu gritei, pulou. Por que pulou? A gente pensou, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Mas depois a gente submete a razão e pensa, opa, que mico que eu fiz, pulei. Não, não é mico, é natural, é do homem ter medo. A gente tem medo de proteção. Mas assim como meu pai deixava a luz entrar, nós precisamos deixar a luz de Deus entrar, que é a fé, e precisamos deixar a razão, submeter a razão. Minha esposa, ela tem medo de passar em lugar furado, assim, ela vai naquela ópera de arame, você precisa ver o pavor da mulher, se segura nos canos lá, e eu falo para ela, amor, você não está tão magrinha para passar nessas frestas, fica tranquila. Mas para ela é real, ela acha que vai passar naquelas frestas, precisa submeter a razão ali, olha, não, isso é coisa da minha cabeça, nunca ninguém caiu, então eu também não vou cair. Bom, é um sentimento, eu não posso me condenar por sentimentos, eu tenho que me corrigir por pecados e vícios, mas não por sentimentos, mas eles são a medida de como está a nossa fé. Também não posso me vangloriar de sentir pena de alguém, a não ser que isso vire uma atitude concreta, pelo menos de uma oração, ou de um Deus abençoe, ou de ajudar o próximo, isso ainda não foi virtude. Esses dois camaradas bíblicos, que o anjo falou não tema, ele não falou não tema, porque eles não iam ter problema na vida, ao contrário, Nossa Senhora teve muitos problemas na vida, ela teve sete dores gigantescas na vida dela, enormes na vida dela, o filho desapareceu com 12 anos, falaram que uma espada ia transpassar o coração dela, ela viu o filho na via sacra, ela pegou o filho morto depois da cruz, ela sofreu muito. Quando Deus diz não tema, Ele não está dizendo que a gente não vai ter problema, Ele está dizendo, fica tranquilo que ao final, você vai ficar de pé como a minha mãe ficou. Se você tiver como ela, olhando nos meus olhos, como ela olhou, sem me perder de vista, você vai ficar de pé, vai passar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter mais saída, Deus muda, Deus traz, e a gente olha para trás e vê que Deus foi maior do que isso tudo que a gente está passando, gente. E que fase a gente está passando? Bom, o medo, ele é originado de pensamentos. Você já entendeu isso, né? Em adulto e criança, pensamentos não controlados, pensamentos que a gente alimenta. Uma santa católica dizia, a imaginação é a doida da casa. Não lembro se é Santa Teresa ou Santa Teresinha, uma das duas. A imaginação é a louca, é a doida da casa. Cuidado com a imaginação, porque o demônio trabalha nela. Submeta os pensamentos a Deus, para que esses pensamentos repetidos de medo e de tristeza não se aprofundem, criem raiz e virem uma depressão. Não é o deprimido que pensa negativamente, é quem pensa muito negativamente que fica deprimido. Com exceção se a pessoa tiver algum problema hormonal, tem que fazer alguma reposição de alguma substância no corpo. Se não for nesses casos, sempre a depressão, ela vem pela nossa maneira de pensar. Eu aprendi com a Justina da Renovação, eu nunca esqueci isso, ela falou, Daniel, a depressão é um problema não resolvido sempre, é um problema que é maior que nós sempre, é um problema insolúvel sempre, isso é a depressão. O problema está maior do que eu, a muralha está tão grande, que eu olho por todos os lados e eu estou cercado, eu penso, meu Deus, isso é tão grande, isso vai me soterrar, isso vai cair em cima de mim. Já ouviu falar no profeta Elias? O homem que mais fez milagres no Antigo Testamento. Um dos milagres foi o desafio que ele fez
aos profetas de Baal, que era um deus falso. Ele desafiou sozinho 450 caras. É aquela passagem bíblica que coloca uma oferenda e fala: olha, vocês oram para o Deus de vocês 450, e peço para o Deus de vocês consumir essa oferenda aqui. E eu vou orar ao Deus vivo, ao único Deus, ao Deus de Israel, para vir consumir com fogo essa oferenda. E o que acontecer, quem acontecer se converte, se dobra ao Deus do outro. Beleza, beleza. E a história você sabe. Elias foi tão abusado que ele manda molhar ainda a oferenda. Ele fala: pode molhar, joga água aí que está muito fácil. Nosso Deus não precisa seco não. Vocês precisam seco? Aí rapaz, está fraco esse Deus aí. Ele dá até uma zoada com os caras. O cara clamando lá. Ele fala: eu acho que o Deus de vocês é surdo. Bom, esse cara que fez tantos milagres, ressuscitou gente, ele fez tanta coisa, ele cai em depressão. Então presta bastante atenção no que eu vou falar. Depressão não é falta de fé. Medo é falta de fé, depressão não. Esse cara tinha muita fé. Padre Marcelo Rossi, muita fé, já caiu em depressão. Depressão é uma doença. Enquanto é leve, nós precisamos orar, clamar para que ela não se aprofunde. Claro, para Deus não existe depressão leve, média ou pequena. Eu já vi gente se curar de depressão profunda em grupo de oração, com oração, claro que sim. Mas é importante a gente entender que não é porque eu estou deprimido, sou deprimido, que eu não tenho fé. Grava isso, por favor. Significa que eu estou com grandes problemas. E aí entra num ciclo vicioso. Porque eu penso negativo, eu me deprimo. E porque eu me deprimo, eu penso mais negativo ainda. Aí entra naquele ciclo vicioso, sabe? Tudo parece que está contra. Parece que todo mundo está contra, que todo mundo não quer bem. E parece mesmo, porque a percepção ela está distorcida. Então, a depressão pode ser uma doença, e como doença ela tem que ser tratada. Esse Elias que enfrentou esses 450, depois quando ele é perseguido por Jezabel, porque o cara venceu, Jezabel ficou maluca, falou: vou matar esse cara. E ela começou a perseguir esse cara, para matar e tirar a vida dele. Ele foi parar embaixo de um junípero, orando. Ele não tinha nem vontade de comer, de levantar e tomar banho. Precisou ir de novo, um mensageiro de Deus, um anjo, e falar: levanta, não acabou, levanta e come, que tem muito para você fazer ainda. Não se entrega. Não se entrega. Ninguém quer acabar com a própria vida. A gente quer acabar com os problemas da vida. Mas eu vou te dizer, se matando, os problemas não acabam, eles pioram. Porque existe um pós-vida. Só Deus sabe o tamanho da doença. Não dá para dizer que um deprimido foi para o inferno. Não dá para dizer isso. Não dá para dizer que ninguém vai para o inferno, porque só Deus sabe. A Igreja Católica nunca disse que ninguém está no inferno. Mas a chance aumenta muito quando a gente tira a nossa vida. Ou pelo menos a gente ir para o purgatório. E adivinha, no purgatório vai sofrer. Então, conta com a ajuda de Deus, conta com a ajuda de um profissional. Não temas, como disse o anjo Gabriel. Começa a mudar a coisa aqui para a coisa mudar aqui. Não deixa um mau pensamento entrar de graça na cabeça. Você deixa alguém te dar um tapa na cara? Chegar aí, bater? Nem eu, tá louco? Você deixa alguém chegar aí, te pregar a mão na cara? Não deixa. E por que a gente deixa o pensamento? Não dá, não funciona, Deus não te ouve, muda de igreja, você não é digno, você é culpado, Deus não te absolveu. Não adianta continuar, não vale a pena viver. Deus é menor que o teu pecado. Repousou um, oh, aleluia, é fogo, irmão. Não foi não, caiu o negócio ali. Mas aqui no vídeo o cara pensa: meu Deus, é fogo, está caindo fogo. Repousando, gente. Não deixa.
Segura. Vai deixar algo dentro de você ficar te fazendo mal. Quando se levantar aquele pensamento que te dá medo, ou que te dá culpa, fala um salmo bíblico, fala: eu vou vencer em nome de Jesus. Eu estou com medo também, eu estou fazendo evento, estou tendo prejuízo financeiro, eu estou com medo, eu perdi muitos 15, 16 amigos na Covid, eu tenho medo, o pregador tem medo, o Papa tem medo, todo mundo tem medo. O que a gente não pode deixar ele ficar morando dentro da gente de graça, não pode. Imagina uma pessoa que está fazendo mal dentro da tua casa, se deixa ela de graça fazer o que quiser. Não! Pensamento de vencedor. Para terminar, quero contar uma historinha que eu postei até no meu canal hoje, profissional, né, de Luiz Fernando Veríssimo. Eu acho esse cara um gênio para escrever. É uma historinha, mas tem muita verdade nessa historinha. 2 jogadores de tênis se enfrentaram. Um tinha pensamento de vencedor, outro tinha pensamento de perdedor. O vencedor ganhou. Se cumprimentaram em cima da rede, foram conversando até o vestiário. O vencedor senta, coloca a raquete do lado do seu joelho. O perdedor fita os olhos na raquete, dá um sorrisinho assim, meio debochado, e fala: ah, por isso você ganhou, amigo. Com essa raquete até eu ganho. O vencedor olhou, deu um sorriso, fez que não ligou, começou a tirar o tênis. O perdedor olhou e falou assim: ah, amigo, está explicado. Com esse tênis aí, Ultra Power High Tech, até eu ganhava. O vencedor deu um sorriso, fingiu que ignorou. Foram ambos tomar banho no chuveiro. O perdedor olha para o vencedor, aquele corpo tudo sarado. Pensa um corpo inverso ao meu, todas aquelas, né, as gominhas aqui aparecendo, coisa mais chique. Fortão. Aquele corpão lá que o cara vai pedir informação, o cara fala: tá lá. Qual é o seu tamanho do seu cachorro? É assim. Todo sarado. O perdedor falou assim: ah, amigo, com um corpo desse, até eu ganhava. Aí o vencedor não se aguentou. Falou: amigo, você está num clube rico, você podia ter uma raquete dessa, só você querer comprar, mesmo que parcela. O tênis também não é difícil não, você podia conseguir. O meu corpo é sarado sim, mas custou. Se você quisesse, você podia perder essa barriga também, era só você querer. Aí o perdedor olhou para ele, falou assim: ah, com um pensamento desse, até eu ganhava. Moral da história: quem tem pensamento de derrota sempre acha desculpa. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa, porque Deus aposta em nós. Está cheio de homem na Bíblia que era para ser fracassado e Deus levantou e fez história. São Paulo foi assassino, Moisés foi gago, rei Davi adulterou, os apóstolos fugiram. A única que não pisou na bola foi Nossa Senhora, mas todo o resto, Zacarias duvidou, ficou mudo. Está cheio de gente que pisou na bola e teve medo. Elias teve medo, fugiu. Para de dar desculpa. Ah, é culpa da raquete. Ah, é culpa do vizinho. Ah, é culpa do meu pai. Ah, é culpa da minha infância. Ah, é culpa da pobreza. Ah, é culpa do padre. Ah, é culpa do grupo. Ah, é culpa minha, porque eu estou deixando isso tomar conta. É culpa minha, porque eu não estou levando isso para o Senhor. E é isso que nós precisamos fazer essa noite. O Senhor vai entrar. Nós precisamos levar isso para o Senhor, todo dia. Medo, a culpa, a vergonha. E ter a certeza, nada é maior do que Deus. Obrigado. Nada é maior que Deus. Nosso menino da câmera parece meu filho do meio, cara.
Oi, Cris, tudo bem? Você está aqui, filho? Parece meu filho do meio. Não parece, Dani, filho do meio? Vai entrar o Santíssimo. Então, vai entrar o Senhor. Pede para Deus, muda o meu pensamento, Senhor. Eu quero pensar positivo, eu quero pensar como vencedor, como vencedora. Amém.